O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. Você vai aprender sobre os conceitos, as relações de consumo do ponto de vista legal, contratos de adesão e de planos de saúde e revisão contratual. As aulas são com a professora Denise Costa. Olá, vamos para a nossa segunda aula aqui do Saber Direito sobre direito do consumidor e contratos. Para quem não me conhece, está vindo aqui pela primeira vez, eu sou Denise Costa, sou sócia do escritório Denise Costa Advogados, professora de Direito do Consumidor e Contratos. Hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre política nacional das relações de consumo. Mas antes de iniciá-la, eu quero recapitular a primeira aula. Na primeira aula, nós falamos sobre o consumidor, o papel do consumidor nas relações de consumo. E falamos que o consumidor, ele deve ter aquela proteção integral quando envolve relação de consumo. Falamos do artigo 1º, que estabelece essa proteção e que é de ordem pública e interesse social. Nós falamos também que o consumidor, ele também tem a proteção de acordo com a ordem econômica, que essa inclusão ela é direito fundamental estipulada na Constituição e que vincula todos, o Estado e os demais operadores, e também não somente esses, mas todos fora também da relação ali contratual. Mas partindo dessa ideia, nós entramos agora já na nossa segunda aula, que fala sobre a política nacional de relação de consumo, das relações de consumo. E vamos falar aqui sobre o artigo 4 do CDC. O artigo 4, ele fala o seguinte: a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência, a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Antes de falar dos princípios, eu acho importante vocês grifarem com o artigo 4 quando fala de objetivo, atendimento das necessidades dos consumidores. Grifem essa palavra, necessidade. O respeito à sua dignidade. Grifem o respeito. Saúde e segurança. Grifem saúde, segurança e a proteção dos seus interesses econômicos. Grifem interesses econômicos. E aí, vocês podem também grifar a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência. Grifem a transparência e harmonia das relações de consumo. É importante que você entenda que essa política nacional das relações de consumo, ela tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. Nós vimos na primeira aula que o consumidor ele merece essa proteção integral, mas não é somente isso. Ele também deve garantir o atendimento das suas necessidades. E esse é o ponto central quando nós falamos de políticas relacionadas à relação de consumo. O respeito e garantia da sua dignidade, o respeito da sua dignidade, saúde e segurança, isso é uma coisa que é até óbvio, porque todas as relações elas devem se basear no respeito e na dignidade, na proteção à saúde e à segurança, mas é importante que vocês saibam, já devem saber, quem assistiu aqui minha primeira aula, que essa proteção ela é integral e quando se trata de relação de consumo, tudo é voltado para o consumidor. Bom, vamos falar sobre os princípios e vamos avançar no artigo. O inciso 1, ele fala, atendido os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E aí já puxa uma setinha e coloque vulnerabilidade, que é o consumidor, ele é a parte mais vulnerável, ou seja,
consumidor já remete à vulnerabilidade. Ele, nas situações, nas relações de consumo, ele está como parte mais vulnerável. O inciso segundo fala, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Puxa a setinha e coloque proteção efetiva. Nós falamos também isso na primeira aula, que o consumidor merece essa proteção integral. E essa proteção, ela é a linha A, por iniciativa direta, por incentivos, B, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, C, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. O outro princípio, no inciso 3, que fala harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações contratuais entre consumidores e fornecedores. Vamos voltar lá no artigo 170 da Constituição e voltar e ler para que fique mais claro e até mesmo para quem está chegando agora na nossa segunda aula. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do consumidor. Percebe que essa garantia da ordem econômica e valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, ela visa exatamente o princípio de proteger, ou seja, a defesa do consumidor. No artigo 4º, inciso 4º, diz que educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Percebe que, à medida que nós avançamos, existem vários mecanismos, tanto falando de proteção do consumidor, como a efetivação para garantir que o consumidor possa, além de ser livre, ele possa ter a sua expectativa ali suprimida. Aquela sua expectativa, ela deve ser acobertada, vamos colocar assim. Ou seja, o consumidor ele entra numa relação para que ele tenha completa satisfação. E essa completa satisfação, ela vem tanto da parte do empresário, da empresa ali que ele está contratando, comprando algo ou buscando um serviço, como também pelas normas jurídicas de ordem pública, privada e também por terceiros que não estão envolvidos na relação. O inciso 5º fala incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7º, racionalização e melhoria dos serviços públicos. Inciso 8º, estudo constante das modificações do mercado de consumo. Eu costumo falar que o artigo 4º, ele é o mais importante do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele traz ali toda a política para as relações de consumo e, mais ainda, ele avança no cumprimento dessa política, ou seja, dos princípios. Então, ele traz
como que o consumidor deve se portar, mas também como serão efetivados esses direitos ali pertencentes ao consumidor. Essa redação do artigo 4º, isso cai muito em concurso, e eu trouxe aqui para vocês, que foi inspirada na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. É a famosa Lei 6.938 de 81, que em seu artigo 2º enumera as diretrizes e princípios a serem perseguidos e aplicados no sistema de proteção ambiental. Lembra que nós falamos na primeira aula que o Código de Defesa do Consumidor, ele é a aplicação direta e indireta de todas as normas do ordenamento jurídico. Então, esse artigo 4º específico, ele foi inspirado numa lei da Política Nacional de Preservação do Meio Ambiente. Vamos falar agora, vamos destrinchar os princípios. O primeiro princípio que vamos colocar como um princípio que eu considero um princípio principal é o princípio da vulnerabilidade. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A vulnerabilidade deve se fazer presente para que o consumidor possa ser tutelado pelo CDC. O consumidor é aquele que não dispõe de controles sobre bens de produção e o consumidor, de modo em geral, aquele que se submete ao poder de controle dos titulares de bens de produção. Isto é, os empresários. Nós falamos aqui que essa vulnerabilidade, tudo trabalha a favor do consumidor para que sejam cumpridas as políticas de proteção ao consumidor. E o empresário, ele deve ter em mente que antes dele objetivar o lucro, o cumprimento das suas metas de empresa, ele deve primeiramente analisar se ali infringirá algum direito ou não garantirá a proteção do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem por finalidade proteger o consumidor, promover o equilíbrio contratual, buscando soluções justas e harmônicas. E eu quero trazer um entendimento aqui de um jurista, do Ricardo Sayegh, que ele fala o seguinte: proteção por quê? Porque, evidentemente, o consumidor é vulnerável, ciente diante do fornecedor, de forma que trata a Constituição distintamente, pessoas em situações diferentes. Na prática, o empresário, ele busca o lucro, ele entra no mercado buscando o lucro. Nós devemos, como operadores do direito, advogados, nós devemos analisar o caso concreto, mas nós sabemos que é comum o empresário entrar numa relação visando o lucro. Mas nós vimos também que o empresário ele deve observar primeiramente, ponto principal, topo da pirâmide, ele deve observar se a empresa está garantindo essa proteção ao consumidor. Até porque consumidor e empresa estão em relação totalmente distintas. O consumidor, ele busca ali um produto ou um serviço de qualidade que garanta ali a sua expectativa. O empresário, por outro lado, ainda que ele tenha essa visão de proteção do consumidor, ele busca o lucro e muitas vezes essa relação ela pode ali se quebrar em algum momento. Então, essa proteção, ela está relacionada não somente no início da relação, ou seja, o empresário, quando ele vai mostrar um contrato para o consumidor, ou quando o consumidor quer comprar um produto ou um serviço, ele não deve só ser observada essa proteção no início da relação, ela tem que ser observada integralmente, ou seja, o consumidor, ele sempre estará na relação como uma parte vulnerável, garantindo ali sempre, onde o empresário deve garantir sempre a sua integral profissão. E quando eu proteção. E quando eu falo proteção, peguem essa palavra, o integral vem à frente, porque proteção solta, ela pode nos remeter a uma proteção superficial. Essa proteção do consumidor, ela deve vir de uma forma integral.
Discriminações justificáveis não viola a noção de direito e justiça e, consequentemente, podem ser normalmente estabelecidas sem qualquer implicação diante juridicidade. Com relação às formas de vulnerabilidade, nós temos 3 aspectos. A vulnerabilidade técnica, ou seja, quando ali o consumidor ele não sabe tecnicamente como que funciona os moldes contratuais. A vulnerabilidade jurídica, o consumidor muitas vezes não conhece das leis, ele não sabe especificamente se aquilo é permitido ou não. E para ser bem sincera, nas relações de consumo, na prática, nós observamos que muitas vezes os consumidores, eles não sabem sequer quais são os direitos ali elencados. Partindo dessa premissa, vamos para a nossa primeira questão. O princípio da vulnerabilidade busca tornar o consumidor vulnerável? Não, nós sabemos que o consumidor, ele está numa situação vulnerável, ele é o vulnerável da relação, mas esse princípio da vulnerabilidade, ele não busca tornar o consumidor vulnerável. Ele já é vulnerável numa relação de consumo. É isso que diz o princípio da vulnerabilidade e já podemos dizer que a letra A, ela é falsa exatamente por ele já ser vulnerável. Ele não vai se tornar vulnerável. Letra B, proteger ao máximo o consumidor por reconhecê-lo como parte mais frágil da relação de consumo. A resposta é a letra B, pois o princípio da vulnerabilidade ele visa proteger ao máximo o consumidor por reconhecê-lo como parte mais frágil da relação de consumo. Oferecer produtos acessíveis a gente viu aqui no artigo 4º do CDC, nas Políticas Nacionais de Relação de Consumo, que um dos objetivos, até de princípio, é também oferecer produtos acessíveis. Mas em se tratando de princípio da vulnerabilidade, nós não podemos dizer que oferecer produtos acessíveis faça parte dessa vulnerabilidade. A letra D, preparar o consumidor para cumprir o contrato. Não, ele não deve ser preparado para cumprir o contrato. Óbvio que ele tem que cumprir o contrato, mas desde que sempre relacionada a que aquele contrato traga ali a sua integral proteção. Então, a resposta é a letra B. Bom, vamos avançando aqui. Eu quero vamos falar também sobre essa vulnerabilidade fática, ou seja, o consumidor, ele muitas vezes não sabe em qual situação ele está ali inserida. Vamos até dar um exemplo de cláusulas obscuras. Já viu quando você está assinando um contrato ou quando você recebe algum cliente que ele traz o contrato para você e você já observa que existiu uma relação de consumo e aí já coloca uma dica para vocês. Quando você recebe um contrato, você tem que já remeter. Existe uma relação de consumo nesse contrato? Se existir, você já remete a esses pontos que eu já expliquei. A vulnerabilidade, a proteção integral, a todo o ordenamento jurídico visando efetivar essa proteção para que você consiga desenvolver. Na aula 1, falei sobre o ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente garantir a proteção integral do consumidor. Então, essa vulnerabilidade também tem muito a ver com a informação, a garantia de informação. Ou seja, o consumidor, ele deve ser informado, ele deve, ali nas cláusulas contratuais, devem ser observadas essa garantia de informação ao consumidor. Mais à frente, nós iremos falar, na nossa aula 3, inclusive, sobre contratos, mas eu já estou antecipando, dando spoiler aqui, que essa relação contratual, ela precisa vir de informação. E eu já falei na aula 1, mas volto a falar e falarei na aula 3, que quando nós falamos de contratos, não necessariamente necessita de uma formalidade. Relação contratual significa uma coordenação, ou seja, eu
como um sujeito de uma relação, eu compro, vou no estacionamento, recebo um ticket de um carro. Aquele ticket, ele já se forma, forma uma relação, ainda que você não assine, ainda que você não tenha ali um conhecimento claro e específico, aquilo já se inicia uma relação, talvez não de consumerismo, aí depende do caso concreto, mas uma relação contratual. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, até mesmo advogados, que relação contratual, ela só é pautada por um documento formal com uma assinatura, e não funciona assim. Quando às vezes nós estamos inseridos numa relação contratual, mas sem necessariamente ter uma assinatura e toda a formalidade de um contrato. Em se tratando de relação de consumo, o contrato, ele é até a última parte. Por quê? Porque na relação de consumo, o que se tem primeiro é a coordenação, a vontade. A relação, ela se pauta pela vontade do consumidor. Vontade do consumidor e conhecimento do empresário ou da empresa ali que ele deve garantir essa proteção para o consumidor. Vamos avançar aqui. O segundo princípio é o princípio do dever governamental. A ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Nós conhecemos diversas associações representativas de direito consumidor, pela presença do Estado no mercado de consumo, ou seja, essa fiscalização do Estado nessa relação de consumo. Nós vimos que, em relação de consumo, o papel do consumidor, por ser vulnerável, ele tem a proteção não somente da parte ali que ele está firmando uma compra ou uma prestação de serviço, mas também outras pessoas externas ali o contrato. Exatamente porque na garantia constitucional é um princípio de ordem pública, buscando sempre cumprir a sua função social, que é a proteção não somente daquela parte do contrato, mas também a proteção externa de todos os consumidores. Quando nós falamos de consumidor, nós falamos sobre consumidor de relação contratual, mas tenham isso em mente, facilita muito em responder questões, que é a questão que o consumidor, ele não é somente aquele que está na relação contratual. Por ser um princípio de ordem pública, ele engloba também o extracontratual, o que está fora, porque é uma norma de ordem pública para fins de cumprir a função social. Cumprir aquele objetivo de proteger não somente o consumidor, mas todos os consumidores que poderão passar por aquela situação. Pela garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Exatamente por ele ser vulnerável e não ter conhecimento técnico, pois vou dar um exemplo. Às vezes você compra um produto eletrônico, você você é de outra área, não tem conhecimentos técnicos, ou seja, você é vulnerável na questão de conhecimento técnico. E já dou uma dica aqui para quem atua na área de direito do consumidor. Quando nós falamos de vulnerabilidade, eu percebo que muitos advogados colocam a vulnerabilidade solta. Nós sabemos, e é certo, que o consumidor ele está inserido numa relação onde ele é vulnerável, ele é a parte mais frágil. Mas lembra que nós colocamos na nossa aula 1 que essa vulnerabilidade, quando nós falamos de relação de consumo, você tem que especificar em que ponto foi ferida aquela proteção. Os juízes não podem atuar ex officio, ou seja, ele vai estar adstrito ao que está sendo pedido ali. E muitas vezes os advogados eles colocam esse princípio de vulnerabilidade solto. Nós sabemos que o consumidor é vulnerável, mas em que ponto teve a vulnerabilidade? Em que ponto teve esse suprimento dessa vulnerabilidade dele? Será que foi na forma técnica? Foi na forma jurídica? Foi na forma fática? Ou foi na forma informacional? O consumidor, quando ele
está numa relação de consumo como parte vulnerável, é sempre importante que você, como operador do direito, saiba exatamente aonde ele foi considerado e está vulnerável. Por quê? Porque muitas vezes a vulnerabilidade não está relacionada só à parte técnica do consumidor. Às vezes o consumidor, ele sabe até tecnicamente o que está sendo o que está no contrato, onde ele está sendo inserido, mas não tem o conhecimento jurídico, ou seja, ele não tem o conhecimento, ele tem o conhecimento técnico, mas ele não tem o conhecimento jurídico. E eu percebo que muitos dos advogados não sabem fazer essa diferenciação. Olha um contrato e fala, ué, mas você é técnico de informática, você é formado em ciência da computação, como é que você não sabia que aquele computador ele não cumpriu a função que ele deveria cumprir? Ah, eu não sabia porque tem uma legislação que diz que isso. Então, às vezes, ele tem informação técnica, mas não tem a informação jurídica. E não é porque ele tenha um conhecimento técnico, ou tenha um conhecimento jurídico, ou tenha um conhecimento fático e informacional, que ele não estará sendo vulnerável ali na relação. E quando você destrincha essa vulnerabilidade, é importante, escrevem isso, a colocar em qual vulnerabilidade ele se encontra, em qual dessas 4 vulnerabilidades ele está enquadrado. Em decorrência do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, surge a necessidade de se promover a proteção do elo mais fraco pelos mais legislativos e administrativos, visando garantir o equilíbrio e a harmonização nas relações de consumo. A autorização para a atuação do Estado, ação governamental, como verdadeiro poder-dever, é feita através da instituição de órgãos públicos de defesa do consumidor. Exemplo, PROCONs. E outra dica que eu trago aqui para vocês. Quando fala de relação de consumo, até para você que não é operador do direito, mas está inserido numa relação de consumo, e eu já puxo um parênteses aqui, que a vida te leva a uma relação de consumo, seja de comprar os suplementos para casa e ao mercado. Nós vivemos relação de consumo, vamos colocar assim. No meu livro eu falo sobre isso. Nós constantemente estamos inseridos em relação de consumo, em relações de consumo. E essa relação de consumo, quando nós sentimos, e eu já falo como consumidora, quando nós sentimos não cumprimento de políticas do direito do consumidor, ou que nós percebemos que estamos sendo lesados, vamos colocar assim, nós nos remetemos primeiramente a ir ao PROCON. E o PROCON, é bem importante, o PROCON ele resolve, ele capta informações para que você possivelmente ingresse ao judiciário, mas ele não resolve diretamente o seu problema no que tange a indenização, troca de produtos, etc. Óbvio que ele tenta ali buscar a melhor solução do caso, e sempre tenta buscar a melhor solução do caso, mas muitas vezes você tem que ingressar ao judiciário para que seu direito seja efetivado. O PROCON, nesse caso, ele visa, lembrando que o consumidor ele tem a proteção integral. O PROCON ele visa proteger outros consumidores e não só a relação de consumo ali que foi levada até o PROCON. Bom, vamos avançar aqui. Compete ao Estado proteger efetivamente o consumidor, intervindo no mercado para evitar distorções e desequilíbrios, zelando pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade e segurança, bem como durabilidade e desempenho. Vamos avançar aqui no próximo princípio, que é o princípio da harmonização dos interesses e da garantia de adequação. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização de proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição,
Nós, no início da aula, já lemos esse artigo, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E eu quero puxar um parêntese aqui para te lembrar que toda relação de consumo, nós estamos falando de cumprimento do princípio da boa-fé, porque, em tese, toda relação ela deve estar pautada na boa-fé, e essa boa-fé é a garantia de que o fornecedor de um produto ou serviço, ele está de boa-fé para com o consumidor, mas também o equilíbrio nessa relação. O consumidor, ele é a parte vulnerável, nós estamos exaustivamente falando sobre essa vulnerabilidade, essa proteção integral do consumidor, mas é importante também entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele vem também para trazer equilíbrio nas relações. E quando eu falo de trazer equilíbrio para as relações, isso não significa que o consumidor, ele deve estar fazer o que bem entender, não é isso. Ele tem a garantia garantia de proteção ali da sua situação, ali na relação de consumo, mas também as relações devem ser pautadas pelo princípio da boa-fé. Com isso, vamos responder a nossa segunda pergunta. Qual princípio está relacionado à harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo? Letra A, da vulnerabilidade. Letra B, do dever governamental. Letra C, do equilíbrio nas relações de consumo. Letra D, da boa-fé. Bom, aqui nós temos falando sobre os princípios da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. E nós estamos falando aqui do equilíbrio das relações de consumo. Por quê? Porque tem a necessidade de buscar esse equilíbrio das relações. O consumidor, ele não pode também fazer o que bem entender na relação, porque senão ficaria até muito fácil. Ele sabendo ali que ele sempre é a parte vulnerável, sabendo que ele tem a proteção, seja de normas privadas como de normas públicas, ele poderia fazer o que bem entender na relação, e não é isso que o CDC busca. Ele busca o equilíbrio nas relações contratuais, sabendo que tem que ter essa proteção integral do consumidor, as normas devem estar envolvidas para proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, mas, por outro lado, segundo o artigo 4º do CDC, ele também busca aí o equilíbrio nas relações de consumo contratuais. Então, nessa questão de número 2, nós temos como resposta do equilíbrio das relações de consumo. Bom, vamos avançar aqui, vamos falar exatamente sobre o princípio da relação de consumo. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Esse equilíbrio contratual, ele está presente em todas as relações contratuais, sejam elas em relação de consumo ou sejam em relações que não são de consumo. Esse equilíbrio, ainda que sejam relações fora do direito do consumidor, fora do cerne do direito do consumidor, esse equilíbrio ele estará sempre presente nas relações contratuais. A busca pela relação equilibrada deve sempre nortear o magistrado no caso concreto. E o que eu quero falar com isso? Que quando o magistrado, você entra com uma ação inicial e o magistrado vai analisar aquela sua petição inicial, ele vai observar o equilíbrio contratual. Ou seja, você deve observar que, além de você ter o consumidor como parte mais vulnerável, ele está numa situação mais vulnerável, deve sempre se pautar, puxa uma setinha aí e coloque,
que as relações devem ser equilibradas. Significa dizer que o consumidor, ele pode fazer tudo? Não, ele não pode fazer tudo. Ele deve se pautar pela parte contratual? Sim, desde que estejam ali visando proteger o consumidor, desde que aquele contrato esteja garantindo essa proteção. E o juiz, no caso concreto, ele vai se basear no que está sendo pedido, mas também vai observar o equilíbrio contratual, o que está ali para garantir também o equilíbrio contratual. E por isso que é mais ainda importante você, como advogado, em caso de verificar uma vulnerabilidade, você observar e demonstrar para o magistrado em qual vulnerabilidade o consumidor está inserida. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, a maioria das vezes eu observo que quando fala de vulnerabilidade, as pessoas colocam a vulnerabilidade solta e o magistrado ele vai estar adstrito ao equilíbrio das relações contratuais. Muito embora exista essa proteção e garantia da proteção integral do consumidor. Então lembre, toda vez que nós falamos de relação contratual, lembrando que eu já mencionei aqui que relação contratual não é somente uma assinatura de contrato, uma coisa muito formal, nós estamos a todo momento na relação contratual. Então, quando nós observamos isso, nós temos margem para destrinchar todos os aspectos ali da relação de consumo. Vamos avançar aqui. Quero falar aqui sobre o princípio da boa-fé. Princípio esse que já falei que é sempre pautado, percebe? Todas as relações contratuais são sempre pautadas pelo princípio da boa-fé. Mas o que significa esse princípio da boa-fé? Significa que nenhuma das partes querem intencionalmente intencionalmente elas não querem lesar umas às outras. E quando eu falo intencionalmente não querem lesar umas às outras, elas também visam, quando estão inseridas numa relação de consumo, elas visam aplicar todas essas políticas que nós lemos aqui para que seja atendida às expectativas do consumidor. Por óbvio, nós sabemos que alguns contratos que envolvem relação de consumo, muitas vezes não são observadas esse princípio da boa-fé nas relações contratuais de consumo. Eu posso até te dar um exemplo aqui, já falei que eu atuo em planos de saúde, em reajustes, e eu percebo que muitas empresas, operadoras de planos de saúde, muito embora devam observar a situação de vulnerabilidade e garantir o equilíbrio contratual, muitas vezes aplicam percentuais considerados exorbitantes de aumento do plano de saúde, fazendo com que o consumidor saia da relação contratual. Percebe que na relação contratual deve ter esse equilíbrio e nesse equilíbrio deve ser observado tanto a empresa quanto o consumidor. O consumidor, ele tem obrigação, nesse caso, de pagar o seu plano de saúde. Por outro lado, a empresa, ela tem o dever e a obrigação de garantir que haja um equilíbrio contratual. A partir do momento que não existe mais esse equilíbrio, ou seja, que possibilite o consumidor de continuar na relação contratual, deve ser revisto esse contrato para ver se existe uma nulidade ali de uma cláusula, se existem cláusulas claras que informem a respeito dos índices aplicados nesse contrato. Então, são vários fatores que devem ser observados. Assim como nós devemos demonstrar qual que foi infringido ali no princípio da vulnerabilidade, onde que se tornou o consumidor, onde o consumidor esteve vulnerável àqueles aspectos, nós também temos o dever de colocar onde foi desequilibrado o contrato e onde foi ferida essa boa-fé. A boa-fé, ela estabelece um dever de conduta entre fornecedores e consumidores, no sentido de agirem com lealdade
e confiança na busca de um fim comum, que é o adimplemento do contrato, protegendo as expectativas de ambas as partes. Quando nós falamos de relação de consumo, princípio de boa-fé, temos que entender que os contratos, ainda que o consumidor esteja na situação vulnerável, tenha o direito de proteção, não significa que ele não vá cumprir o que ele se propôs a cumprir. Se ele entrou numa relação de consumo, entrou numa relação contratual, e aí eu já falo de uma relação contratual formal, que é aquela, por óbvio, a gente sabe que tem o contrato verbal, mas vamos falar do contrato escrito, onde tem assinatura, tem testemunha, o contrato formal. Vou colocar contrato formal, isso é um objeto de outra aula, mas vamos falar sobre o contrato formal. Ainda que tenha um contrato formal, o consumidor, ele, ao assinar esse contrato, ele deve observar que ele tem que cumprir esse contrato. E onde entra o operador do direito? Onde entra os advogados? Entra exatamente no cumprimento se gerou desequilíbrio contratual e se ele se esteve ou se está vulnerável nessa relação. Sempre quando a gente fala você cai sempre essa questão em prova, e fazem até uma mistura ali no liquidificador, que é a questão da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e papel do consumidor no contrato. E na aula 1 nós falamos que o consumidor ele é a parte mais vulnerável, ele deve estar protegido no âmbito global, tudo deve facilitar e estar focado na sua proteção. Mas nem por isso ele deve fazer o que bem entender numa relação contratual. Primeiro ponto é observar esse equilíbrio contratual. Então, na questão, vai te trazer as informações ali da relação de consumo. Primeiro, o consumidor, ele está em uma situação vulnerável? Sim, observou alguma situação vulnerável ali, remete ao equilíbrio contratual. Se não gerar esse desequilíbrio, se não tiver esse desequilíbrio, provavelmente o contrato seja considerado válido. É importante observar isso para você não fazer uma confusão e também ficar dentro da caixinha de achar que, por ser consumidor, ele pode fazer o que bem entender na relação de consumo. E não é isso que visa o Código de Defesa do Consumidor. Ele visa proteger o consumidor, mas também visa manter esse equilíbrio contratual. Em outras palavras, a boa-fé objetiva constitui um conjunto de padrões éticos de comportamento, aferíveis objetivamente, que devem ser seguidos pelas partes contratantes em todas as fases da existência da relação contratual, desde a sua criação, durante o período de cumprimento e até mesmo a sua extinção. Já falei aqui que nas relações de consumo, nos contratos, eles devem ser observados. O papel do empresário de visar proteger o consumidor, não lesar, ter essa boa-fé objetiva, ele deve observar isso não somente no início do contrato, mas também no meio do contrato e até a forma de execução. Por isso, dei o exemplo do plano de saúde. Muitas vezes, os consumidores, eles ingressam no plano de saúde pagando um preço ali que conseguem pagar. Mas, com o decorrer do tempo, os índices aplicados no contrato acabam se tornando exorbitantes e fazendo com que o consumidor saia dessa relação. Isso em tese, e aí vai depender do caso concreto de uma análise contratual, isso por si só gera um desequilíbrio contratual. Ou seja, juntando os dois, princípio da vulnerabilidade e esse ferimento o que ocasiona um desequilíbrio contratual, nós já sabemos que isso, no caso, não pode. Quero falar aqui sobre as funções da boa-fé objetiva.
Essas funções, elas são divididas em 3 fases. A primeira é a interpretativa, a segunda é o controle e a terceira é a integrativa. A interpretativa, ela visa a interpretação das cláusulas contratuais de modo a preservar e conservar a lealdade e a confiança. Então, guardem isso quando nós falamos de boa-fé objetiva nas relações contratuais e especificamente nas relações de consumo, nós temos que entender que vem prescindida de lealdade e confiança na questão de interpretação. E o que significa isso? Que muitas vezes os contratos, eles não podem serem interpretados totalmente favorável para uma relação jurídica. Ainda que o consumidor seja uma parte vulnerável, ele não pode ser interpretado somente visando ali o cumprimento do que o consumidor quer ou do que o empresário quer. Devem ser sempre pautadas na lealdade e na confiança. Vamos agora para a questão número 3. Qual o papel da política nacional de relações de consumo? Letra A, prestação adequada de serviços ao consumidor. Letra B, respeito aos seus direitos. Letra C, racionalização do serviço público. Letra D, todas as alternativas anteriores. Quando vem uma questão dessa, a gente fica até meio com medo de marcar, porque nós vimos aqui que o papel da política nacional é exatamente a prestação adequada de serviços ao consumidor, o respeito aos seus direitos e a racionalização do serviço público. Esse artigo 4º, para quem está prestando provas de concursos, OAB, deve ser lido com bastante cuidado e, se você puder, eu sugiro você desmembrar todos esses incisos, colocando de uma forma mais visível, onde todos os dias você olha ali e verifique, porque esse artigo 4º, já falei, é um dos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, a resposta da nossa questão é a letra D, todas as alternativas anteriores. Ou seja, o papel da política nacional de relações de consumo é a prestação adequada ao serviço ao consumidor, o respeito aos seus direitos e a racionalização do serviço público. Avançando aqui na boa-fé objetiva, nós temos o controle. Esse controle ele está intimamente ligado a evitar abusos. Porque lembra que eu falei que o consumidor, a perceber que ele é a parte mais vulnerável, perceber que tudo está corroborando para que ele tenha essa integral proteção, não se pode deixar de lado dar margem para que esse consumidor possa abusar ali da garantia dos seus direitos. Então, essa função da boa-fé objetiva do controle, ela visa evitar o abuso. E nós também temos a integrativa. A integrativa é a inserção de deveres anexos ou laterais. Proteção, informação, cooperação e etc. Ou seja, tudo que eu falei aqui sobre a função da boa-fé objetiva, ela visa também o equilíbrio da relação contratual. Princípio da educação e informação dos consumidores. Está disposto lá no artigo 4º, inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Esse princípio, ele é para todos, tanto para empresas grandes, empresas pequenas ou até mesmo para o João da mercearia. Isso, o dever de informação e o dever de melhoria do mercado de consumo, esse princípio é para todos. Muitas vezes nós temos a ideia de que tudo isso colocado aqui no CDC, ele diz respeito somente a empresas grandes, multinacionais. Mas não, todos devem observar esses princípios. E quando eu falo todos, isso inclui o Estado e empresas privadas. Empresas, informar e educar o consumidor a respeito de seus direitos e deveres, para que possa atuar de uma maneira mais consciente no mercado de consumo, acarretando, consequentemente, uma sociedade mais justa e
equilibrada. Ou seja, não é somente empresas privadas que devem observar todos esses princípios, todas essas políticas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, mas o Estado também, empresas públicas também devem observar. E é muito curioso porque, às vezes, as pessoas procuram o meu escritório falando sobre os seus contratos, e muitas vezes é empresa pública, e acreditam que, por ser empresa pública, não está inserida ali, não tem uma relação de consumo. Não, nós já vimos aqui que relação de consumo envolve empresas privadas e Estado e também órgãos governamentais. E isso cai muito em prova porque as provas elas vêm recheadas de informações que remetem ao pensamento de que o consumidor, para ter relação de consumo, tão somente para empresas privadas. E não, o Estado também, você pode ter uma relação de consumo ali também com o Estado e órgãos governamentais, empresas públicas, por exemplo. O interessante é que o artigo 4º, nesse inciso, que fala sobre o princípio da educação e informação dos consumidores, coloca lado a lado a educação e a informação de fornecedores e consumidores. Ou seja, existe essa complementariedade, informação e educação. Ou seja, educação, ela está intimamente relacionada com a educação e informação. Educação e informação andam juntas, tanto para o consumidor como também para o fornecedor. Então, se o consumidor ele quer algo além daquele contrato, ele deve deixar também claro para que o fornecedor possa explicar e tornar a relação mais clara possível, para que o consumidor tenha liberdade, lembrando do princípio da livre iniciativa, para que o consumidor tenha a liberdade de se vai entrar na relação ou não. Vamos avançar. O artigo 6º, inciso 2 do CDC, prevê expressamente que é direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações. Nesse sentido, a educação deve ser encarada sob dois aspectos: a educação formal e a educação informal. E a educação formal é aquela ministrada pelo primeiro grau das escolas públicas e privadas, abordando o tema em disciplinas, como a educação moral e cívica, ciências. Ou seja, essa educação formal é aquela educação que você aprende desde o início da sua vida. A gente não dá muita moral para essa questão inicial da nossa vida, mas é importante você saber que numa relação contratual de consumo, essa educação formal, ela vem lá atrás. Ou seja, prova de concurso, dica aí para vocês, não esqueçam isso. A relação de consumo, quando nós falamos de contratos, ela nasce lá atrás. A relação contratual, óbvio que nós devemos analisar o caso concreto, mas a relação contratual, ela começa lá atrás com essa educação formal. E a educação informal é de responsabilidade dos próprios fornecedores, procurando bem informar o consumidor em relação às características dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo. E nesse em particular, eu quero falar com você que está prestando aí concurso para a área jurídica, que existe uma confusão em prova, eu percebo confusão dos meus alunos em prova, nessa questão da educação formal e informal. Por quê? Eles acreditam que a educação formal é aquela educação onde o fornecedor, ele fornece informações contratuais acerca da formalidade. E não é isso. Bom, já falamos aqui sobre essas políticas, esses princípios. Sugiro que vocês leiam mais uma vez esse artigo 4º, como eu já falei, é o artigo mais importante do Código de Defesa do Consumidor. E eu encontro vocês na aula 3.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.